Sejam todos bem-vindos a essa nossa roda de conversa. Estamos felizes em receber pela segunda vez a Mirtes, já é a segunda roda de conversa que ela está coordenando. Na outra vez foi um tema diferenciado, foi um novo olhar sobre medos e traumas. E hoje vamos estar falando, ela vai estar falando para a gente sobre propósito de vida. E no final, a gente vai fazer o pré-lançamento da nossa nova fórmula floral, que vai chamar Propósito de Vida, que já tem algumas pessoas tomando, algumas até já trazendo alguns resultados, né? Então, hoje é o pré-lançamento disso. Então, sejam todos bem-vindos, e eu vou passar para a Mirtes, e ela mesma vai se apresentar. Oi, pessoal. Algumas carinhas eu conheço, outras não, né? What? Por favor, silenciem seus bichinhos para eles não ficarem batendo. Imagina. Nós vamos tratar de propósito de vida, né? De foco. Então a gente tem que limpar os focos, tá certo? Eu estou muito feliz, muito honrada de ser convidada de novo, sinal que de algum jeito eu passei no teste, né? Para fazer barulho aqui. Muito prazer a todos. Pelo jeito, todo mundo aqui já conhece as meninas, já conhece o Gotas, já conhece os florais, né? Ou tem alguém que não conhecia os florais do Gotas do Infinito aqui? Ah, o Guilherme só. Acho que todo mundo, eu pelo menos, passo Gotas para todo mundo, né? Bom, primeiro, meu nome é Mirtes, eu sou psicanalista, terapeuta de regressão. Acho que vocês têm esse pseudo, né? Isso. Eu trabalho com medicina, na realidade, vários estudos para poder entender melhor um pouco do ser, mas eu trabalho basicamente com regressão, com terapia de psicanálise. E propósito de vida acho que é a minha linha mestra de trabalho, assim, porque eu trabalho a descoberta do ser, o seu querer maior e tudo, não necessariamente aquela visão psicológica da psicologia normal, que é comportamental, de se adaptar ao ambiente, não necessariamente feliz, né? Eu trabalho direto o querer maior, o que eu realmente quero e o que me faz feliz, dentro da lei maior do amor, de respeito ao espaço de cada um, mas sem se descuidar do seu eu, né? Porque senão a gente não pode cuidar de ninguém fazendo de conta que está bem e estando incompleto. Então eu trabalho o querer maior. O que é o querer maior, senão a própria busca do nosso propósito, né? E aí eu acho que foi por isso que as meninas pensaram em me chamar para esse floral, que a Terezinha e a Silvana me passaram 3 espécimes destes para 3 pessoas. E eu queria ter colocado para ti antes, mas vai ser bom colocar para todo mundo junto, para dar início até. Eu passei o floral para 3 pessoas que completamente diferentes uma da outra, tá? As 3 se sentindo um pouco para onde eu vou, o que eu realmente quero, quem eu sou, o que eu penso, o que pensam por mim, o que eu venho carregando a vida inteira, para onde é que eu vou? Tem uma das pessoas que pergunta que roupa eu boto, para todo mundo que passar na frente dela. Eu devo ir para lá? Será que eu compro? Azul ou amarelo? Ela não consegue decidir nada da vida dela. Tanto que ela demorou um tempo maior para começar a tomar, porque ela não conseguia lembrar de tomar o floral. E ela começou a tomar o floral. Gente, ela está assim, a cabeça cheia de ideias, cheia de coisas, cheia de vontades. Ao que deu para entender, ela não está incomodando todo mundo que mora com ela e tal, para que roupa eu boto, se eu levo o cachorro lá para baixo agora ou mais tarde, será que a cachorra quer ir fazer xixi? Até isso ela perguntava. Então a mãe dela tem dito que ela não está mais perguntando tudo, que ela tá dormindo melhor, está cheia de vontades, só agora ela vai orientar suas vontades. As outras 2 pessoas, uma delas tem muitas ideias, mas não consegue firmar nenhuma delas. E agora está tendo muitas ideias, mas conseguiu encontrar uma luzinha. Parece que acendeu uma luz e ela está seguindo aquela luz. Que seria mais ou menos isso, um propósito de vida, uma linha mestra para se seguir, né? E a terceira pessoa tem mais de 60 anos, está recomeçando sua história, fazendo coisas diferentes
e não conseguia definir exatamente o que fazer, porque sabe fazer muita coisa, fez muita coisa na vida, mas não tinha decidido exatamente o que ia fazer nesta etapa da vida. E tá colocando tudo, sabe? Tá conseguindo escrever as coisas, tá conseguindo enxergar o que fazer, tá feliz, mesmo deixando algumas outras ideias. Então eu já posso passar um feedback inicial que, sim, alguém comentou, esse floral funciona? Sim, esse floral funciona. E o propósito de vida vai ir bem longe, bem fundo, eu não sei quem é terapeuta aqui e tal, mas, gente, sinceramente, acho que ele vai fazer uma pequena revolução em algumas pessoas. Então, isso vai ser bem legal, assim, foi surpreendida por uma coisa bem legal. A gente experimenta alguns outros diferentes no correr do Gotas e esse me deixou assim, que foi, sabe? Muito legal. Muito prazer. Tudo bom? Bom, eu não sei se, já que nós vamos fazer uma roda, independente, o problema é que nós gravando fica mais, independente de conversarmos, eu colocar alguma coisa, acho que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, porque para passar o microfone vai ficar um pouco complicado agora. Quem é terapeuta aqui? Legal. Tá, quase. Esperando a mãozinha levantar, não levantou? Tá bom. Bom, tá. Eu acho que vocês vão sentir esse retorno dos pacientes, dos analisandos de vocês também. Tá. Bueno. Quem me conhece vai saber que eu sou chata e vou dizer de novo as coisas que eu falo sempre. Hoje de manhã, com uma paciente, ela me contando umas coisas que tinha acontecido, eu olhei para ela e disse, mesmo eu estando há anos te dizendo a mesma coisa sobre o espaço de cada um, como assim? Ela riu, né? É que às vezes a gente ouve as coisas uma vida inteira, mas só vai entrar quando acontece alguma coisa que nos atropela, né? Então, eu vou repetir as coisas que eu falo sempre, porque eu acho que eu repito para mim também, né? Eu até brinco já quando eu falo, o que eu digo é o seguinte, que a gente veio ao mundo para aprender, né? Nós caímos aqui nessa encarnação, em todas as outras, quem acredita ou não, mas nós caímos aqui, cada um de nós, luzinhas, que vieram com uma roupa, Terezinha, Guilherme, Heloísa, cada um, né? Cada um carregando, não vou fazer a sacanagem, né? De falar todo mundo, mas para poder se identificar nessa vida, mas na realidade somos todos luzinhas que caímos aqui na Terra, nesta vida, para aprender, né? E para aprender as coisas têm que nos acontecer para que a gente possa olhar para elas ou fugir e ficar circulando e daí vai ser atropelado de novo, vai fugir de novo, vai ser atropelado de novo até parar de fugir, olhar para a coisa e dizer, tá legal, vou ter que encarar porque essa coisa não vai sair da minha frente, né? Então, se nós viemos ao mundo para aprender e para aprender as coisas têm que acontecer, a gente tem que ser feliz e tem que dizer que é bem-vindo o que nos acontece, até quando parece uma coisa muito negativa, né? E aí, no meio de tudo isso, a gente vai se perguntando o que eu estou fazendo aqui, para que lado eu vou, aquelas coisas que eu estava falando antes dos 3 analisando os meus que receberam os florais. Então, muitas vezes a gente se acostuma a reclamar do que nos acontece e nunca mais quero sofrer isso. Por que eu estou passando por isso? É a frase que mais se diz. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Gente, não tem merecer, não tem passando, porque a gente, que bom, que feliz que a gente tem isso para aprender e que a coisa vem vindo para que a gente possa passar adiante. Eu brinco também que é como um videogame, né? Vai, perde as vidas todas, chega no chefão e morre. Aí volta lá, começa de novo, vai treinando, como é que faz para segurar vidas, para passar desse ou daquele obstáculo até chegar no chefão. Quando a gente consegue passar o chefão e vai para a nova etapa, sabe que vai ter outro chefão, mas, opa, já sei como fazer. Então, a gente tem que agradecer a chegada no chefão e até o tombo e a morte ali na beira do chefão, depois volta, né? Então, no final das contas, qualquer coisa que nos aconteça sempre vai ser positivo no final. Mas a gente esquece disso passando ai, como eu sofro, meu Deus, que pena de mim que eu tenho. E aí toda vez que a gente tem pena da gente perde uma vida, perde outra vida. E mais fraco a gente chega no chefão, né? Então, às vezes a gente precisa de uma coisa que nos encaminhe. E o ideal seria que essa coisa pudesse ser acreditar em si, né? Acho que é o confiar, o ter uma certeza.
E aí nós vamos de novo ao princípio das coisas, né? Que no final o final e o princípio é se amar, né? É acreditar que as coisas são possíveis. Eu não vou dizer a história dos 3 mandamentos, porque eu vou cair de novo no terceiro, porque eu já li e não concordo com ele. Porque eu brinco que nós temos 3 mandamentos que são os verdadeiros, vindos de Deus, digamos assim. Deus, Buda, quem quiser o que quiser, mas vindo da energia maior. O resto é tudo invenção do homem. Se a gente olhar para os mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, que seria lembrar que nós não somos tão poderosos assim, nós não somos o topo, que tem sempre alguma coisa maior, ou sei lá, uma coisa além de nós, que faz as coisas existirem e não somos nós, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Existe algo maior para a gente olhar. Amar ao próximo como a si mesmo. Nunca disseram, ame o próximo. Não dê bola para você. Não está escrito isso em lugar nenhum e nem está em nós. Então, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, sem comparações. Se amar da mesma maneira que amo o próximo. E não deixar de si, porque eu sou muito generoso, eu faço tudo pelos outros. Mas ninguém me dá retorno nenhum. Cadê o amor aí? Existe uma cobrança, existe uma duplicata, né? Sem assinatura, com letrinhas bem pequenininhas. Então, se a gente consegue se amar e se olhar, o outro fica mais querido, mais simpático, mais fácil de conviver. Porque a gente entende que nós somos imperfeitos como todo mundo, nós fazemos bobagem como todo mundo, e ninguém tem que ser julgado por nada, né? E cada um está por aí tentando sobreviver, né? E o terceiro mandamento, para mim, é porque eu digo que são 3, porque é uma tríade, tem que ser 3, mas eu tenho que achar o terceiro que eu concorde, porque o terceiro é não dizer seu nome em vão, e aí pode ser também, que tenha mais a ver. O resto é não roubar, não matar, não, tudo bem matéria, bem humano, e não cobiçar a mulher do próximo. O que Deus diria uma coisa dessa? Mas tudo bem. Então, para mim, são os 3 primeiros, o resto é invenção do homem. Mas, então, que pelo menos a gente consiga olhar para a gente, para poder enxergar o caminho. Mas, voltando, só para terminar essa coisa. Quando eu falo que a gente veio ao mundo para aprender, a gente já vem, é como se a gente tivesse vindo com uma linha mestra, que a gente nem sabe qual é, mas tem, né? Uma coisa que está presa aqui assim, presa não é a palavra certa, mas que se encontra aqui no meio, que nos dá aquela vontade de viver, o respirar, o viver, né? O prazer de viver. E o resto é o que a gente veio aprender. Então, se a gente consegue enxergar o caminho da linha mestra, o resto são escolhas. Tem coisas que eu não posso fugir, tem coisas que vieram para que eu possa aprender. São os gatilhos aqueles do que nós viemos aprender. E tem coisas que a gente escolhe se cai ou não cai naquela armadilha. Então, se a gente consegue ouvir o nosso coração, e não está aí o maior problema, não está aí a maior distância. Como é que é o meu coração? O que ele diz? Se desde que eu nasci eu ouço, tem que, não pode, não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Porque tem que, se eu quero, se não incomoda ninguém, se o meu querer vai para cá. A criança desde pequena ela ouve que ela não pode. Primeira coisa que ela ouve é: diz oi pra tiazinha, dá beijo pra tia, abana filha. Gente, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Não faz porque tu quer, faz porque precisa fazer. Sem perceber, nós fomos ensinar tão bonitinho, como cresceu, né? Gente, a gente trata as crianças como se elas fossem bichinhos de estimação. E no final das contas a gente está negando a identidade desde o início. Como é que aquela criança vai crescer acreditando nela? Ela sabe que ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela tem que fazer tal coisa. Sorria para a tia, filhinho. Louco para morder a tia. Quer dizer, sabe, não, por que a gente não presta atenção em falar as coisas que realmente importam para o crescimento da criança? Aquilo não importa, aquilo é cultural, Alguém disse que era assim, o outro repetiu, o outro repetiu, o outro repetiu, começaram a gritar, todo mundo acreditou que era verdade, até hoje a gente acredita que é verdade um monte de coisa que não tem sentido para o nosso coração. E a gente segue apertando o nosso coração. Quer dizer, como é que a gente vai encontrar o nosso caminho se a gente não consegue olhar para o que a gente realmente quer? Né? Nessas aí eu acabo dizendo sempre uma outra coisa que existe no universo uma única lei, a lei maior do amor. O nosso espaço, o espaço de cada um, o espaço energético, magnético, energético,
o nosso espaço, que é além do físico, que deve ser respeitado. E aí, se a gente se espicha, a gente atropela o espaço do outro, entrou na bolha do outro. O outro ocupa uma massa, vai ter que se encolher. Quando o outro se encolher, ele vai ocupar o espaço de alguém. E assim a gente vai se metendo no espaço de cada um. E daí depois que a gente cresce mas eu queria ajudar, mas ninguém pediu ajuda. Mas eu achei que... Não achou nada, porque a pessoa não disse. Os anjos da guarda não se metem, mas tudo bem. Se a gente aprendesse a ocupar o nosso espaço energético, eu mudar de profissão, todos os terapeutas aqui iam fazer outra coisa bem felizes. Porque as bolhas iam passear sem se atropelar. Porque a gente... Quanta gente que vocês conhecem que... Tem um monte de gente sentada em cima. Está lá encolhidinho no canto. Mas essa pessoa está encolhida, mas ela ocupa o espaço de alguém em algum momento. É o tal do dominó, né? Porque ela tem uma massa. Então ela é espremida pelo chefe, ela vai em casa. Ou então quanta gente que a gente conhece que ocupa o espaço de todo mundo. Não quer nem saber, está com os braços esticados. A vida vai trazendo os bracinhos para dentro, mas tem muita gente que invade, sempre vai ter alguém que se encolhe, né? Então, se a gente conseguisse aprender o que é o nosso espaço, o que é o espaço do outro, compreendendo o nosso valor, a gente vai saber que o outro também tem os seus valores e tem que ser respeitado. E não é invadir o espaço, nem é se encolher, mas é omissão. Mas ele te pediu alguma coisa? Não. Fulano está triste, eu preciso ir lá falar com ele. E se o fulano está precisando, fica quieto. Tudo que ele queria era ficar quietinho, para poder pensar na vida, para respirar. E aí o outro vai lá e diz, não, meu filho, não pode ficar quieto, acorda, reage. A ansiedade daquele que se meteu atropelou, desrespeitou a dor do outro. Então a gente vive de uma coisa que não está fazendo, mas não foi por intenção. Bem, não queria ter acertado ninguém, já matou todo mundo, né? Então, no final das contas, a gente não se dá conta diariamente quanto a gente invade e se encolhe. Se a gente aprendesse a ocupar o nosso espaço e respeitasse o espaço de cada um, estaríamos dentro do equilíbrio universal. Respeitando a lei maior do amor, não teria doença, não teria dor, sofrimento, teria aprendizado. E não só sofrimento, até virar aprendizado, né? Então, no final das contas, a história é se ouvir, né? E aí eu acho que se a gente consegue se ouvir mais e enxergar, e a gente olhando para nós conseguimos enxergar melhor o outro. Mas daí tu vai olhar só para ti e virou egoísta. Bem pelo contrário. Olho para mim, me conheço melhor e vou respeitar mais o outro, porque eu vou me ver no outro. Então, em vez de me ver no outro dizendo que a culpa é dele, eu vou me ver no outro nas situações de dificuldade, de pensamento, de dúvida, e vou respeitar mais a dúvida do outro, porque eu estou me respeitando mais. Aí a gente vai estar ouvindo o coração. Aí o que a gente veio fazer na vida fica muito mais fácil de encontrar. Só que a gente foi moldado para não se ouvir. E aí nós temos que buscar, graças a Deus, existem hoje em dia fórmulas de flores maravilhosas que podem nos trazer de volta o nosso caminho, né? Deu? Posso começar? Não tinha te entendido. Mas, bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu queria dizer só mais uma coisa, depois, que deve estar todo mundo doido para falar um pouquinho também. Outra coisa que eu encho o saco de todo mundo é que tudo que nós somos hoje, tudo que nós sabemos, tudo que nós vivemos, é como se tivesse uma caixinha aqui em cima, cheia de pontos de exclamação. Uma caixinha que se chamaria sabedoria, que é o resultado de tudo que nós já aprendemos em toda a nossa existência. Acreditando quem acreditar no que acreditar. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente compreendeu, viveu, digeriu, todos os chefões que a gente já ultrapassou, está tudo aqui em cima na caixinha, cheio de pontos de exclamação. E tudo que a gente ainda não entendeu e que veio para aprender, para compreender, está como se fosse num saquinho, que antigamente devia ser aqui, né, no umbigo, agora já está do ladinho, porque é uma sacola grande, cheia de pontos de interrogação. Tudo que a gente ainda não entendeu é o que a gente veio aprender. Então, aquela sacola cheia de pontos de interrogação, a gente pode chamar de karma, né, que é o que a gente veio pesquisar. Para poder resolver os pontos de interrogação, transformá-los em exclamação, a gente tem que buscar informação em algum lugar.
Que bom se a gente conseguir buscar informação aqui, na caixinha das exclamações, porque ali estão todas as nossas sabedorias, é o nosso livro de sabedorias. Então, se a gente pesquisar aqui, a gente acha material para buscar um ponto de interrogação, desvirar ele, descobrir tudo que ele tem, até ele virar uma exclamação e parar ali. Cada ponto de interrogação que vira exclamação, nossa sacola, nossa mala de karma vai diminuindo. E aqui vai aumentando, e aí a gente vai ficando mais inteiro. O problema é que a gente acaba, com todas essas coisas da vida, mergulhando no saco dos pontos de interrogação e buscando resoluções dentro das interrogações. Como é que a gente vai buscar uma exclamação no meio das interrogações? Só tem interrogação. Então, se a gente consegue sair do saco de armadilhas e olhar para ele com carinho, a gente vai dizer, tá legal, vem pontinho, agora eu já posso mexer contigo. Ai, não sei mexer com isso, bota de volta, continua a vida, pega outro menor, e assim vai devagarinho. Mas quando a gente olha para aquele ponto de interrogação, leva um susto danado, joga ele lá dentro e... Daí eu brinco que aqui em cima faz parte disso aqui, que é amor. Só tem amor. Amor que a gente pode botar liberdade, respeito, alegria. Amor de verdade. O resto está no saco dos pontos de interrogação. No saco dos pontos de interrogação estão medo, carência, poder, tudo que a gente veio aprender. Para aprender isso, a gente tem que pesquisar aqui. A nossa história de vida, não consigo. A nossa história de vida, aqui dentro tem como se fosse uma linha mestra do que a gente veio viver como base. O resto a gente vai escolhendo no caminho. Quantas vezes a gente desvia desse movimento básico aqui, que já está aqui dentro, porque a gente não ouve o coração, põe na razão, porque nos ensinam isso, né? Só mente. Não ouve o coração, que o coração é burro. Não, gente, não ouve o saco do lixo, ouve o coração, ouve a sua sabedoria. E aí a gente perde o caminho da linha mestra. Porque a gente está indo pela linha mestra, tem algumas coisas que não tem como mudar. E milhões de opções, de possibilidades que a gente vai escolhendo. Se eu casar com 20 anos, eu vou ter uma vida. Se eu ficar solteira, eu vou ter outra. Se eu não... Quer dizer, a gente define coisas que podem ser mudadas, mas que fazem parte da linha mestra. Se a gente não consegue seguir a linha mestra, a gente vai criando atalhos no meio dos espinhos. E vai se espinhando todo, porque o caminho está aqui. Ah, mas não pode ser tão fácil, porque me ensinaram que a gente veio sofrer penitência. Me ensinaram que a gente veio sofrer. Mentira, gente, isso é jogo de poder. Nós viemos trabalhar amor, não poder. Então, a linha mestra, ela é aberta, colorida, fácil. O que flui está certo. Quando tranca, a gente começa a resistir. Resistir aos sinais do universo, resistir ao sentimento, resistir a tudo. Porque gosta de caminhar no meio dos espinhos, só pode ser. Porque é tão fácil quando a gente diz, tá legal, eu não sei mais o que fazer. Ó, a gente vai para a lei maior do amor. Eu não sei mais o que fazer, eu estou entregando os pontos para o universo. A gente para de segurar o universo e aí o movimento se faz. E aí as coisas vão acontecendo e o que é para acontecer nos atropela positivamente. Mas a gente tem medo. E aí a gente não trabalha o amor, trabalha o medo. E aí não deixa acontecer. Ah, porque eu tenho medo de ficar sem emprego, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Dinheiro. Isso é outro assunto, que é o poder do dinheiro. E aí ele deixa de ser o que é a função dele, né? Porque no final, se a gente seguir a nossa linha mestra, seguir a nossa vontade maior, tudo vem como reconhecimento, tudo vem como retorno. Então, tem que acreditar. Se não confiar, se a gente confia, não tem medo. O desconhecido está na minha frente, mas eu confio. Então, se eu confio numa coisa muito maior, que é um respirar. Eu estou vivo, existe em algum lugar alguma coisa. Então tá. E aí quando vê as coisas acontecem. Mas por medo a gente mantém relacionamentos doentes, a gente mantém trabalhos doentes, e aí a gente fica doente. Porque o equilíbrio é a saúde, não é a doença. Então a gente vai acreditando que uma pílulazinha verde, amarela, azul e rosa vai resolver o nosso problema, porque daí a gente dorme e depois acorda pior, a gente só recolhe tudo e vai mergulhando no saco de interrogação. Então a história toda é acreditar, né? Terminei o discurso inicial, não dá um tempo, porque senão eu falo demais. Atropelei com um monte de coisa, mas eu acho que isso era meio que um início, assim. Por incrível que pareça, isso era uma introdução. Então, tá todo mundo muito quietinho, né? Ninguém diz nada. Ninguém está dizendo, deixa eu falar. O que eu queria perguntar é o seguinte.
tantos olhinhos virados para mim tão sérios. Mas dessas coisas todas que eu atropelei, falei e tal, que a gente vai conversando, e quem atende ou quem é atendido ou quem simplesmente está aqui como curioso, que eu acho que é muito legal, porque é assim que a gente vai buscando os pontinhos de interrogação, né, com material. Alguém tem alguma coisa para colocar em relação a isso, a acreditar ou não em si, a seguir caminhos, a mudar caminhos? Alguém por aqui mudou muito a sua vida nos últimos tempos ou está sentindo isso agora? Que isso é um outro assunto, um assunto para depois dessa pergunta. Alguém quer dizer alguma coisa? Está todo mundo muito quieto? Ou os microfones estão... Olha com quem que ficou o microfone. Ainda mais. Não, mas tem que falar porque está sendo gravado, Manuel. Manuel. Tu não vai falar por causa do microfone? Isso. Não, vai tomar banho. Manuel, professor, estudante de psicanálise, uma cabeça e tanto, e com vergonha. Doutor aqui. Tu trabalha com microfone com os alunos? Sim, só... Então tá. Se quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que está nesse caminho que tu estavas falando ali, essas mudanças que ocorrem, são tópicos deixados, a questão do amor, a questão do medo, essa trilha que, na verdade, trabalhamos com dualidades. Exato, isso é outra parte. A gente não sabe que eu estou no inferno ou estou no céu. Onde é que eu estou? Aonde tu estiveres, não interessa. Interessa o seguinte: aonde estiveres, trilha, sinta. Mas você tem que fazer de verdade. Uma hora vai acabar, mas você tem que estar ali. Mas eu preciso ir embora, preciso sair desse caminho. Quanto mais tu quiser sair, mais tu estás preso nele. Então, se libertar é uma questão de tempo e de aceitação. Se eu quiser, por exemplo... Saco. Claro, é minha vontade, né? Bom, não adianta, todo mundo te olhando igual. Mas se eu quiser trilhar um caminho que é necessário, essas dúvidas que rolam, por que eu faço isso, por que aquilo, e claro, não é uma questão de aceitar pelo aceitar, mas é aceitar sentindo, aceitar analisando, pensando, e às vezes é necessário. Tem que sofrer mesmo, às vezes tem que estar bem triste, tem que estar bem lá embaixo para depois ressurgir. Mas não é diferente, porque quando você ressurge numa verdade do teu eu, e não mais aquela coisa da vitrine de estar rindo, com os dentes muito brancos, muito bem alinhado, com muito perfume e a alma fétida. Então acho que isso é um caminho bem interessante. Acredito, sim, que a psicanálise trabalha muito bem essa libertação do eu, porque nós temos que sair dessas amarras e dessas fantasias que nós não compramos, foi nos dado. Você já nasceu com o nome pronto, você já tem um sexo definido, você já tem uma religião definida e quase uma profissão definida pelos pais. Está tudo pronto, é só seguir. Na realidade, tem expectativas externas, o resto é aí, escolha individual. Pois é, mas ter essa coisa da autonomia do eu é duro, é uma grande responsabilidade. Não é todo mundo que consegue bancar, tipo, eu sou eu. É muito duro, porque eu estou fazendo sempre esses agrados junto com esses acordos. Cuidado com os acordos. Na realidade é exatamente isso, quando a gente quer encontrar o nosso verdadeiro caminho, ser verdadeiro consigo, requer algumas perdas, a gente tem que saber desapegar. Requer alguns ganhos. Claro, claro. Porque assim, aonde tu quer chegar, é só tu para chegar. Quem te aceita vai contigo, quem não quer deixa para trás. É um direito de todo mundo, ir e vir. Pronto. Sabe, mas eu queria tanto. Não, querias. As coisas têm que vir ao seu turno, mas forçar não dá. Então, essas mudanças, elas são necessárias e a gente está vendo que as pessoas não estão aguentando, estão muito sufocadas já, né? Com as suas mentiras. Tipo, não aguento mais ser uma coisa. É botar uma roupa, lá na rua uma coisa. Dentro de casa tira, bota outra. A cada contexto é uma roupa.
Isso cansa. As neuroses, as histerias, as depressões. É porque eu estou me desbotando devagarzinho, eu estou me acabando com esses acordos. Isso é desgastante, mentalmente e espiritualmente desgastante. É isso. Aproveita que você está com o microfone. Ah, todo mundo tem problema com o microfone. Eu gosto. Freud explica, mas deixa assim. Meu problema é começar a cantar aqui, se pegar o microfone e começar a cantar. Né? Pode também. Eu sou cantora de chuveiros. Por favor. Essa coisa do seguir o seu caminho, é interessante o Manuel ter colocado isso, depois nós vamos para as dualidades, mas a história de... A gente tem, para fazer escolhas, a gente deixa coisas para lá e coisas para cá, mas tem que ter coragem, não importa a idade, não importa a situação, não importa o que já passou, não importa nada, o que importa é dentro da gente fazer plim! Isso me serve, isso não me serve, isso ainda tem sentido para mim ou não tem? É compreender que as coisas têm ciclos e que cada coisa tem um início e um final. E isso não significa aprender a trabalhar as mortes, na realidade, as mortes de em todos os sentidos. Então, isto terminou para mim porque eu estou passei do chefão e vou para outra fase. Se eu passei do chefão, eu não posso ficar voltando para aquele chefão porque eu já passei dele. Por isso que eu colocar na coisa de videogame, que está todo mundo muito, né? Eu ainda sou meio Atari, mas tudo bem. Então... Mesmo porque essa sensação de fracasso, né? Parece que eu estou retornando e não saio do lugar, eu fico patinando. Isso é muito frustrante, né? Vamos lembrar de pegar o microfone. Você insiste, agora eu vou falar no microfone. Então, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andressa. Isso. Olha só agora, pensa, sou a melhor amiga dessa pessoa. Me achei agora. Obrigada. Então, nos formamos juntos, né? E eu tenho um grande prazer, estou aqui hoje por causa dele. E não, ele já falou muito de ti. Medo. Ele não ficava vermelha assim de vez em quando. Mas ela está sempre vermelha. Às vezes, né? Normalmente é a esquerda, que é pior, né? Mas tudo bem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Assim, realmente, eu passei também por um momento bem complicado. Ele acompanhou tudo e a terapia em grupo agora, né? Quando eu me apresentar agora, todo mundo fala: oi, Andressa, né? Vai. Não, gente, mas realmente como é difícil quando a gente está dentro de uma situação, você conseguir se visualizar naquela situação e dizer: poxa, eu tenho que sair. Como eu vou fazer para sair? Sabe? Então, a questão da religião, de você estar dentro de uma família, aquela questão cultural. Não, você é católico, apostólico, romano, você nasceu assim, né? Eu sou de Lages, então eu sou do interior, eu fui anjinho de procissão, aquela coisa toda. Ai, até chegar aos meus 15 anos e aconteceu uma coisa assim, uma experiência muito estranha comigo, que eu disse: meu Deus, fantasmas existem, eu estou ficando maluca, o que aconteceu comigo? Entendeu? Então, um monte de coisa que aconteceu na minha vida que foi uma reviravolta. E aí parece que eu nunca mais fui a mesma, sabe? Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu disse: meu Deus, eu acho que eu sou meio doida, né? Aquela coisa, eu acho que eu estou pirando. A partir de que critério, a partir de que referência? Pois é. Aí é que está o rever tudo para poder entender cada ser como um universo e não como um parâmetro de Faustão de domingo de tarde, o maior, o melhor, o pior. Isso não existe, isso é armadilha de poder. Quem sou eu? Eu. Puxa, eu sou eu. Como é que eu sou? Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E pronto. E aí começa um processo de busca, de escolhas, e para cada escolha uma consequência, né? A sociedade não alivia. Então, também tive alguns probleminhas, assim. Mas isso em todos tudo os fazia âmbitos. parte do teu aprendizado de dar o grau ou a quantidade de energia, da tua energia de vida, que isso é outra coisa para daqui a pouco, a tua energia de vida para aquela coisa, para aquela situação, para aquele pensar dos outros. Porque a conta corrente de energia vital que a gente recebe quando encarna é nossa. Sim. Então, aquela conta lá é pessoal e intransponível, intransferível. Porque tu tens o poder de entregar a qualquer coisa parte daquela tua energia vital, do teu dinheiro vida, daquela tua conta corrente. Então, se tu decide abrir um ralo e botar toda a tua vontade ali, sofrer, se esvair, terminar o dia morto, é uma escolha tua, até sem saber que está escolhendo isso. Agora, quando tu te dá conta que aquilo está levando a tua energia, e não é o que tu queres, a tua história não é essa. Não.
para tudo, a energia é minha. Aham. Fechei. E a minha escolha foi essa. As foi... pessoas podem ficar assim, ó, tu não precisa me justamente. entregar. Não, minha escolha, tanto é que com 15 anos eu ainda não conhecia o Manuel. Eu conheci o Manuel por volta dos 19, 20 anos. Faz tempo. E hoje eu estou com 36, ainda uma menina. Então, assim... Mas o que eu achei interessante é que a minha escolha foi ser feliz. Eu sempre fui uma criança feliz, eu sempre fui uma adolescente feliz. Só que entrei num ciclos muito, sabe, de depressão. Eu caí numa depressão muito séria, sabe, de achar que realmente não ia ter como sair. E eu não entendi aquilo, ao mesmo tempo que eu tinha consciência, poxa, mas eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? Sabe, de querer buscar. É triste de lembrar, porque não era eu, Não, sabe? se é triste de lembrar, ainda não está resolvido em ti. Não está. É. Mas eu estou resolvendo. Estou tentando. Porque a gente busca. Porque né? quando a gente consegue compreender o contexto todo, o fato não vai desaparecer. Né? Vira um fato histórico. Sim. Mas ele é um fato. E tu olha para ele, pode sentir uma tristeza profunda por aquilo ter acontecido, junto com uma compreensão e uma amorosidade de que aquilo está guardado no teu coração. Pronto, droga. E isso não tem como fugir, mas que a gente possa ter amor até por aquilo, porque te fez uma pessoa diferente, te fez uma pessoa melhor. Gratidão Exatamente. eterna por isso. Porque eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer. E a né? gente, se não Faz botar a as gente... nossas sombras para fora, a gente não vai poder iluminá-las. Com certeza. Boa tarde. Cheguei agora há pouco, né? Desculpa a demora. Meu nome é Miriam, trabalho com terapias naturais, sou reikiana. Enfim, é bem interessante quando a gente leva o tombo da vida. Já ouviram falar nisso? Dia 28 de abril desse ano, faz 2 meses, eu levei um tombo que mudou a minha vida. Um tombo que deslocou meu cóccix, né? Onde eu não conseguia ficar de pé, não conseguia caminhar, não conseguia nada. Morando no 3º andar de um prédio onde é só escada, não conseguindo trabalhar e sendo autônoma, tendo 3 adolescentes como filhos, sozinha. Com fome. Oh, meu Deus. Enfim, eu estava assim. Aí eu comecei a reparar, eu desci no meu apartamento, eu disse, meu Deus, quanta vibração no meu quarto. Eu não mereço isso. Ó. Não dá, isso aqui não pode. Eu ria, né? Mas como eu vou pensar alguma coisa se eu não tenho nenhum centavo? Enfim, diminuindo assim a história, encurtando, eu estava devendo aluguel, uma amiga minha emprestou dinheiro e fui pagar na imobiliária. Eu fui lá, daí como eu sou assim, de brincar, sentei na frente do corretor e falei assim, olha, eu quero uma sala nova no meu espaço, que aquela minha sala está muito feia. Sem um centavo no bolso. Ele assim, mas tem essa, tem aquela. Eu assim, não, muito feia. Mas tem uma casa maravilhosa. Gente, a casa foi um presente. Eu moro lá, né? O fiador se apareceu. O segundo locatário apareceu, porque a minha renda não era comprovada, né? O caminhão de mudança apareceu também. Olha só. Né? Apareceu assim, de ligarem para mim, Miriam, vai fazer mudança como? Eu preocupada com as caixas. Né? Tá ali. E eu estou lá em 16 dias, eu me mudei, né, para essa casa. Estou trabalhando muito lá. As dores, graças a Deus, se foram. Né? Estou conseguindo voltar à minha ativa. Mas assim, eu estava tão acomodada que eu dizia, eu quero sair desse espaço. Mas eu não vou conseguir. Eu não consigo sair desse apartamento. Era um apartamento até que eu gostava dele. Depois disso, não gostei mais, né? Eu não consegui mais entrar e sair livremente. Mas assim, o que muda, né? Eu tive várias viradas da vida. Mas essa foi uma que me detonou, assim, né? Literalmente de... Faz acreditar mesmo que, se não acreditar do fundo da alma, as coisas não acontecem. Não. A gente tem que confiar que as coisas existem no universo. Elas são para todo mundo. É uma questão de acreditar mas do fundo da alma. Uma coisa bem interessante, eu acho que eu consegui, porque assim, eu sou muito de me doar para as pessoas, né? Eu sou muito de me entregar. Ela perdeu o início da palestra. Tá. Não, é porque nós falamos sobre isso também, é só por isso que tu vai falar exatamente o que é isso aí mesmo. Só que assim, a questão foi o quanto eu aprendi a receber,
Só isso. Sou muito grata porque né, Silvana? Muita gente me ajudou, certo? Obrigada. Na realidade, né, Miriam, é se amar para poder ter o retorno de ser amado. É poder enxergar. É que no início eu falei sobre adianta a gente ser bondoso, mas ninguém cuida de mim. Então a gente está fazendo uma promissória em branco, né, para as pessoas e não percebe que está fazendo isso. Não é ser bondoso, é viver, é amar. Esse amor vai. Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa do coração, quando a gente faz, já recebe o retorno. Mas tem que aprender a receber o retorno, né? Eu acabei aprendendo isso do meu cabeleireiro uma vez. Isso é um evento até bem interessante, porque ele fazia o meu cabelo, daí fazia a minha sobrancelha e não vou te cobrar tanto, mas a sobrancelha, ele disse, não vou te cobrar a sobrancelha. Ele disse, como não tá? Ele me olhou bem feio e disse, faz favor de aprender a receber presente. Aquilo me deu sabe? Porque ele tinha toda a razão. Por que eu tinha que não? Mas é que não é justo. Aí entra na história da lei maior do amor. Como assim não é justo? Se ele está querendo me dar um presente, eu não aceitar é um jogo de poder meu, né? Então, aquilo foi ótimo. Agora eu aceito presentes e tudo. Eu acho que a gente começa a ganhar mais as coisas quando a gente consegue se permitir. É bem isso aí. Coisa boa, né? Dá uma virada na vida a partir de uma dor. Mas o universo nos dá sinais diariamente. A gente não presta atenção a sinal nenhum, só tomando tombo para poder entender. Foi. Literalmente. E quando o universo nos dá sinais durante anos e anos a fio e a gente teima que não é aquilo mesmo que o universo nos mostre com todas as coisas, não tem jeito, porque a gente não está pronto para encarar aquele ponto de interrogação e dizer, tá legal, pontinho, vem cá, eu não gosto de ti, mas vamos trabalhar? E aí eu estou entregando os pontos, me ajudem, por favor. Aí os anjos da guarda dizem, oba! E nos tiram do buraco, né? E são todos os dias que acontece uma coisa boa. Nos últimos tempos, assim... Tem que acreditar. Sim. Se não acreditar, a gente mantém a mesma vida eternamente e reclamando. Tá. Bom, foram tantos assuntos que foram levantados aqui, né, que no final das contas até eu disse, depois eu ia falar disso, não me lembro nem o que era agora. Tchuau, tomou conta de mim. Né? É que no final, aquela história que o Manuel levantou da dualidade é aquilo que a gente tem se dado conta, eu acho, né? Nós estamos numa fase planetária, não é sobre astrologia, né, que foi maravilhosa a roda de astrologia também, mas nós estamos numa fase planetária que é a época da colheita, né? É o ano 1, aquela história toda que todo mundo aqui já deve saber disso, já deve ter lido bastante e tal, mas se a gente vai se dando conta que realmente as coisas estão acontecendo, essa mudança energética mesmo, está tudo ficando muito mais fino. Tu disseste que viste fantasmas, é porque as dimensões estão se misturando, porque as coisas são muito mais do que simplesmente essa coisa fixa que a gente aprendeu lá atrás, porque tudo vai se movimentando, e a tal da energia quântica, ela é mais do que clara. E no final, para mim, toda a movimentação do universo é matemática. Tudo é matemática, que é som, né? Que é geometria, na realidade, né? Então, no final das contas, tudo está acontecendo, nos atropelando, e ao mesmo tempo. E aí caem os véus, e aí tudo que a gente não consegue mais suportar, a gente não suporta e ponto. Não é mais, mas eu aguento, porque eu sempre aguentei, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso, mas eu não aguento mais. E aí a gente olha o outro do lado também, o outro também, o outro também. E quanto mais teima, aí cai na doença, aí cai, aí, né? Acontecem coisas, as coisas se precipitam, nos atropelam para que a gente possa mudar as coisas. Então tá muito tênue esse ponto assim do visível, do invisível, do sentir e do pensar. É a hora certa para a gente poder deixar fluir. Mesmo que a gente não queira, a desordem está, mas o mundo está no fim do mundo. Está no fim do mundo porque se a gente não toma um tombo para enxergar o teto, a gente nunca vai ver que tem mofo no teto. Então precisou ter o fim do mundo para poder enxergar o caminho. Eu brinco que mergulha, se a gente tem que chegar até o fundo do buraco para aprender a subir, então vamos ao fundo do buraco, né? Ficar agarrado nas paredes nunca vai sair do lugar. Solta as paredes, confia e lembra, mesmo que não acredite muito, lembra, nos pés tem uma mola debaixo de cada pé. Quando chegar no fundo do buraco vai dizer, põe, pronto, está no topo. Mas era tão fácil de subir, claro, porque eu não deixava cair.
Porque eu tinha medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. O medo é o oposto do amor, né? Então vamos trabalhar um pouco mais o confiar, apesar do medo, porque todo dia de manhã a gente respira fundo e vê, estou vivo. E agradecer. Como é bom de se sentir vivo, e como é bom de respirar. E o ar a gente não enxerga. E ele existe, né? Porque é o que nos faz estar vivo. Como é que a gente só acredita no que enxerga, no que foi transformado pelo homem? Se o que não se vê é o que nos mantém vivo, né? Olha, e por que não? Sinceramente, qual é... isso é uma coisa bem interessante de se colocar. Aí vem aquela coisa do que a gente estava falando das crianças, né? É criado para. E aí foi estabelecido, olha só como tudo, não é questão de teoria da conspiração, mas tudo foi estabelecido para nos tirar o poder. Quando a gente chega no ápice dos nossos hormônios, que dá aquela confusão toda, nós precisamos, sem contar que passamos 9 anos, 10 agora, estudando um monte de coisa inútil, que poderia ser útil, que tem um monte de coisa para as pessoas aprenderem desde que nascem e fica tudo cortado no que é certinho para enquadrar, tudo feito para nos enquadrar. E nós somos seres tão fáceis de obedecer, de criar obediência, de ser manipulados, que é, grita aqui, é azul, é azul, é azul, daqui a pouco está todo mundo, é azul, era branco, mas ninguém mais acredita. Aí aquele que olha diz, mas não é branco, não, eu devo estar errado, porque todo mundo diz que é azul, então é azul. E aí a gente obedece uma verdade ilusória, mentirosa, a partir das armadilhas de poder. E quando a gente chega numa certa idade, que é quando nós estamos com aquela coisa maravilhosa de descoberta, de vida, hormônios de todos os tipos saindo pelos olhos, o que tu vai ser o resto da vida? O que tu vais escolher para viver? Para ganhar dinheiro, meu filho. Ou então, minha filha vai ser bailarina, tudo porque eu não consegui dançar. Meu filho vai ser médico, eu não quis estudar, agora ele vai ser para mim. Quer dizer, nós vivemos um faz de conta e uma expectativa alheia a nós. E nós aprendemos desde sempre que o certo é olhar para fora. Olhar para dentro, não perca tempo. Para fora, pede perdão, para fora. Quer dizer, para fora nós vamos buscar informação. A verdade vai ser a partir de tudo que entrou naquele copo, o que vai sair é a nossa verdade, que é individual, que pode ser completamente do avesso de um e de outro e não faz mal nenhum. E não precisamos brigar por causa disso, porque cada um pensa de um jeito para si. Então, se aquela pessoa chega nos 14, 15, 16 anos e está sendo pressionada para escolher o que vai ser para o resto da vida, é uma profissão, meu filho. Tu não pode fazer 3 profissões, tu vai ter que ter uma só. Mas daí chega na metade da faculdade, a pessoa está completamente tensa, desesperada, porque não era aquilo que queria, ou porque está sobrecarregado, porque saiu do equilíbrio. E aí? Normalmente, no meio de uma faculdade, existe aquela coisa do... Está fazendo direito e quer trabalhar com peixes, com flores, porque não suporta mais, porque está sobrecarregado. Não quer dizer que não goste do direito, quer dizer que perdeu o ponto de equilíbrio. Então, quantas vezes aí, para ver, eu já trabalhei com tudo na minha vida. Fui professora de autoescola, tive uma produtora, trabalhei com vídeo, com shows nacionais, com 300 mil coisas já fiz na vida. Com em agência de publicidade, uma vida, sabe, em vila, com serviço social, quer dizer, eu já fiz de tudo. Tem alguns que dizem que eu devia ser piloto de teste, né, coisa assim, mas só que, e aí? Eu amo o que eu faço. Daí eu vejo que tudo que eu fiz foi um aprendizado para fazer o que eu faço. Mas eu poderia trabalhar com 3, 4 coisas, por que não? Quanta gente precisa ter um trabalho manual para poder sobreviver no seu trabalho de exatas? Por que a gente tem que ter uma aptidão? Isso foi nos colocado de fora. Faça o que tu ama fazer hoje. Eu costumo dizer que é assim, ó, será que ele é o homem da minha vida? Não sei, deixa eu pensar. Hoje é. Então tá, amanhã eu vejo. Porque senão uma pessoa veio falar comigo e estava há, sei lá, 4, 5 anos vivendo junto já. Aí, não, mas agora ele quer casar. Mas eu não sei se eu quero casar com ele, eu já não sei se ele é o homem da minha vida. Ou melhor, não é eu já não sei, eu ainda não sei se ele é o homem da minha vida. Nunca vai saber. Hoje é. Respira, o coração diz é isso, segue. Quando o teu coração disser não é, já vai fazer um tempo que teu coração vai estar dizendo não é e tu vai estar teimando com ele. E daqui a pouco tu acorda e, né? Não é. Então, viva.
Senão daqui a 10 anos, passaram-se 10 anos esperando, desencantando e estragando a história. O que eu vim fazer nesta vida? Não sei. Hoje, estou feliz fazendo isso. E hoje eu estaria feliz fazendo tal coisa. Então eu vou traçar esse plano e vou indo para lá. Se eu no meio do caminho descobrir que não é mais aquilo, que bom que eu aprendi todo esse caminho e me serviu para aprender alguma coisa. Para que lado eu vou agora? Então, se a gente consegue se permitir mudar de ideia, passa pelo desapegar, passa pelo respeitar o movimento das coisas, mas o medo nos faz ficar fixos. E aí, estando fixo, a gente não pode olhar para o lado. E se a gente não olha para o lado, o resto do mundo não existe. Então a gente nem sabe que existe. Só existe isso. Quanta gente trabalha a vida inteira numa coisa só, ou então passam, como virou moda aqui, principalmente no nosso estado, eu diria na nossa cidade, estudar para concurso. Mas que concurso? Não sei, qualquer um. Eu só quero ter uma estabilidade. Qual é o teu Deus? O medo? O que eu sei fazer da vida? Eu olhei para mim, o que eu gosto? Eu gosto de repetir aquelas coisas que, vamos combinar que o que cai nos concursos são umas coisas tão banais, tão básicas. Tudo a mesma coisa, mas um pouquinho diferente para tal e tal função e departamento. E aí a gente vai emburrecendo no repeteco. Mas por que eu não passo nunca? Será que já deu para olhar que no universo, na tua linha mestra, não estava aquilo? Está seguindo esse caminho por puro medo, comodismo? Vontade de quem? Gente, nós viemos ao mundo para sermos felizes. Mentira quem diz que a gente veio sofrer. Veio sofrer o burro que não consegue aprender com o que sofre. Porque na realidade a gente veio passar pelo que tem que passar para poder ficar uma pessoa melhor para nós mesmos. Como é que nós, terapeutas, vamos trabalhar a cabeça, o coração de uma outra pessoa se nós não estivermos bem? Como é que nós vamos, sei lá, produzir coisas, fazer o bem? Fazer o bem a gente faz para a gente mesmo e o que a gente faz para a gente multiplica e faz bem para os outros. Então essa coisa de eu faço bem para o outro, mas minha vida está uma porcaria. Então eu viro um 7-1, porque eu sento aqui, digo um monte de coisa bonita para todo mundo, mas não ouço nada do que eu digo. Quer dizer, quem somos nós se a gente não olhar para nós? Por isso eu costumo dizer que eu tiro a minha pele todos os dias. Se eu não acredito numa coisa, eu vou mudar essa coisa em mim. Se eu não acredito mais, eu vou seguir um outro caminho. Porque senão eu vou estar mentindo para a pessoa que senta na minha frente. Eu vou dizer para aquela pessoa que ela deve seguir o seu coração, mas eu mantenho uma mentira. O que eu digo não vai chegar em lugar nenhum. Porque a energia que eu estou emanando para aquela pessoa não vai chegar, porque é outra. Então é o querer, o sentir de verdade é que, né, vai chegar na outra pessoa. Então a gente tem que ter verdade na gente. E se a nossa verdade muda, cadê a coragem para dizer, eu achava que era maravilhoso, mas eu não quero mais isso? Né? Isso não me serve mais, não me serve mais. Eu agora não sou a mesma Mirtes de ontem. As pessoas na minha volta não são as mesmas pessoas de ontem, nós mudamos todos os dias. Então eu posso sentir, pensar e querer diferente hoje. Mas tu disse pra mim que era assim. Mudei de ideia. Aprendi. Dentro da informação que eu tinha ontem, eu achava que a minha melhor escolha era esta. 2 minutos depois de fazer a escolha, eu me dei conta que foi a maior bobagem. Hora de desfazer, de refazer. Mas daí para isso a gente tem que poder olhar para as pessoas de frente e dizer, desculpa, errei, não tinha entendido direito. Agora eu acho isso, eu acho aquilo, vamos conversar. Mas aí o nosso orgulho, que é baseado no medo, muitas vezes não nos deixa... Ah, mas eu não disse nada, eu vi que não era, mas eu não disse nada, porque vou ter que dizer para ele que eu errei. Gente, ei, desculpinha, fiz bobagem, pensei errado, eu achava isso, não acho mais, graças a Deus achando errado, como diria o mestre aquele. Mestre, como faço para acertar, fazendo escolhas? Como faço para fazer escolhas? Como eu faço para seguir adiante, sei lá? Fazendo más escolhas, porque a partir das más escolhas é que a gente vai entender o caminho todo, né? Então, por que a gente tem que seguir uma linha? A gente não pode seguir várias linhas? Se a pessoa tem aptidão, aqui tem muita gente que tem aptidão para muita coisa, mas vai fazer conforme a época, a situação, e pode guardar em si todas as suas aptidões e usá-las, né? Eu trabalhei com publicidade há muito tempo, então eu gostava do que eu fazia? Gostava. Ou melhor, eu sei fazer muito bem, me procuraram depois muitas vezes, eu disse, não quero mais. Tinha o bichinho que me mexia, porque eu sabia fazer muito bem o que eu fazia, mas eu tenho muito mais amor em fazer o que eu faço. Então eu fiz escolhas, e ponto, não deixei de entender daquilo.
mas não vou fazer aquilo. Isso não me torna melhor nisso ou melhor naquilo, me torna um eterno aprendiz, olhando de frente para mim e assumindo as minhas verdades no momento. Se daqui a pouco eu decidir, como alguns físicos e cientistas, uma vida inteira físico, de laboratório, descobrindo um monte de coisa, cientistas, né? De repente, largam tudo e vão pintar. Porque terminou aquele ciclo. Ponto. Qual é o pecado? O cara enlouqueceu, ou então, gente, era tudo errado o que ele fazia? Não, olha nós com as coisas permanentes. Estava tudo certo até aquele momento. Daqui a pouco ele decidiu que estava na hora de fazer outra coisa. Que bom que ele foi honesto com ele e com o mundo, porque ele fez um grande legado e se desapegou da coisa e foi seguir outro caminho. Eu acho que mais ou menos por aí. Se a gente pudesse respeitar, voltando, os nossos adolescentes e deixá-los viver, escolher, seguir, faz vestibular, sei lá, acho um horror isso, mas seguir o que realmente quer naquele momento e permitindo que eles, sabendo que eles podem mudar de ideia, que eles não estão condenados se eles largarem a medicina, porque o pai está pagando 9 mil por mês, porque está tudo errado, né? Está tudo ao contrário. Mas deixa a criatura procurar o seu caminho, como nós, como todo mundo, como os vovôs e as vovós, como as crianças, como qualquer um. Vamos acreditar em nós e mudar a nossa história, né? Vamos ser felizes. Deus chega de falar, pronto. Eu penso exatamente assim. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos agora, dia 29, o Pietro, e eu sempre quis que ele Microfone, senão não vai adiantar. Ah, tá. Eu sempre Começando quis. de novo. Vou pegar esse microfone para ti mesmo. Então, eu tenho um filho de 18 anos, o Pietro, e ele tá nessa busca, né? O que eu vou ser, o que eu vou fazer. E é impressionante, eu penso exatamente assim. Eu acho que ele tem que seguir o coração dele, eu acho que ele tem que descobrir o que ele quer. Só que a minha mãe, por incrível que pareça, né, que é uma pessoa assim, pô, super esclarecida, uma pessoa super bacana, só que a minha mãe coloca uma pressão absurda nele. E essa pressão que ela colocou em mim, sabe, que eu já não suportei, que para mim foi péssimo, foi horrível, e eu não quis repetir isso com ele. Mesmo porque eu sou uma pessoa completamente diferente, sabe? Eu penso completamente diferente dela. Tu deixa eu fazer só um parênteses. Claro. Percebe agora, só para aproveitar o gancho, o que acontece aí? Tua mãe coloca nele os seus medos. É. A gente acaba colocando nos outros, as expectativas são feitas dos nossos medos, das nossas frustrações. Então, quando a gente, que nem uma mãe quando diz, vai cair, cuidado, não caminha, senão vai cair. A mãe tem medo do resultado, ele vai cair, vai machucar o joelho, vai chorar e eu não vou suportar vê-lo chorar, então ele não pode caminhar. É. Então a gente acaba tolhendo os outros e a invasão do espaço, aquela coisa que eu tinha falado antes, por medo. Sim. E o medo é o oposto do amor. Quando a pessoa descobre, quando aprende, com ter passado por isso, que isso não funciona e que não é fazer o contrário, nem fazer aquilo, é perceber o que realmente bate em ti, tu passa para o teu filho essa liberdade de amor. E aí ele tem mais chance de encontrar o seu caminho mais leve, né? Sim, tanto é que ele começou a fazer psicologia, não é o que ele queria. Falou, mãe, não quero, não é isso. E agora ele está fazendo direito, está gostando, super Nossa. se identificou, assim, e está seguindo. Mas ainda ela continua naquela pressão, sabe? O que ela queria as dele? notas, e não sei o quê, não, assim, mãe, relaxa. Só que assim, ó, daí eu passo, a mãe que deixa o filho solto. Não é assim, eu cobro. Eu falo para ele, poxa, filho, que legal, ele tirou lá uma nota na média. Pô, mas tu poderia ter tirado mais. Pô, tu és um cara inteligente e tal. Mas eu não vou ficar falando para ele, pô, que horror, tu poderias, né? Não, poderias ter tirado mais, tu sabes, né? Pô, mãe, eu sei, mas aí eu tenho uma linguagem diferente com ele. É fazer ele tirar mais da próxima vez. Claro, saber que ele é capaz, né? Que, pô, já que ele está fazendo aquilo que ele quer, então que ele faça bem feito, é só isso que ele faz, né? Na realidade compreender em que situação ele estava naquele momento que fez com que ele, droga, eu sabia porque que eu não estudei, eu Isso. sabia porque que eu não acertei. Como é que estava a minha cabeça? O que aconteceu no dia anterior? Se tu começares a olhar bem, algo aconteceu que deu um opa de foco. E o Pietro né? é uma criança muito especial, o Pietro é uma criança muito diferente. Quando ele era pequenininho, ele falava para mim sobre o Egito. Egito, era um tisco. Ele olhava para mim assim, falava eu tenho que ir para o Egito, mamãe, que não sei o que para o Egito, da onde que ele tirou isso? Ou uma vez, como ele falou para mim assim, você não lembra quando era o teu pai? Eu disse, o quê? E ele começou a rir.
E ele começou a rir, mas muito pequenininho, sabe? Depois do 7 ele parou de dizer isso, né? Foi, aí depois ele não falava Aí encarna mais. de vez e fecha um pouco o passado. Mas ele E aí- sempre via coisas, ele dizia para mim, mãe, tem alguém no corredor. Tu não acredita em mim, né? Eu assim, não, a mãe acredita em ti. Claro, porque eu já tinha passado por isso. Então, quer dizer, para mim foi muito melhor para lidar com esse tipo de coisa, né? A minha mãe também ficava naquela, ai, Andressa, tu não tem que ficar falando sobre isso. Não, eu tenho que falar porque eu passei por isso. Mãe, tem alguém no corredor. Tá, meu filho, então cria uma bolinha de luz e joga no corredor. Pronto. Eu ficava Se lá for com do bem, ele. tá tudo bem. Se não for, que... né? Eu sempre falei, ó, se for do bem, que fique, que permaneça, mas se não for, que vá embora para bem longe, né? E não volte nunca mais. Mas é isso aí, gente. Só para dividir, eu gostei. Estou super me identificando com as coisas que tu estás falando, porque realmente tá me tocando, porque estou sentindo assim. Legal. Eu acho que é um pouco confundido essa coisa do medo com a tirania. Eu acho que quem educa pais, nós somos educados, a gente tem um pouco de poder também. Tirania misturado com acho que amor, acho que é, sabe, uma coisa meio velada. Eu acho que é muito complicado. Tudo que não está no amor está dentro do saco do lixo. O poder, tudo junto. Esse medo, ele está só da eu quero que seja feliz, eu quero que seja isso, Eu quero que tu seja. É. E essa coisa é muito tirânica, eu acho. Fica cruel, até muito cruel. Microfone tem que passear. Ah, tá. Não, é que É que tu ia falar. É. Eu entendo perfeitamente o que tu falou, porque eu tenho um filho de 22 anos, cuja primeira... Tá funcionando. Parece que não, né? Cuja primeira faculdade que ele entrou foi... A minha primeira faculdade foi a minha mãe que fez a minha inscrição. Ela escolheu, eu queria fazer direito, ela foi lá e escolheu farmácia. E eu comecei farmácia, desisti depois de 3 anos, né? Daí fui fazer... Não fiz direito, né? Que daí naquele dela assim, então agora desistir, você vai fazer direito. Não, eu não quero direito também agora. Agora não quero mais nada. Agora eu quero fazer outra coisa na minha vida, né? Fiz secretariado executivo, aproveito tudo que eu aprendi naquele curso de farmácia hoje, tá? Apesar de odiar aquilo lá, né? Eu odiava ir para aula, eu detestava aquilo, porque não foi uma escolha minha. Meu filho começou a faculdade de economia. Minha mãe, porque ele vai ser economista, ele vai ser economista, ele vai ser economista. Minha mãe é de Lages também, então a gente já sabe como é que funciona lá. Ele estava no final do primeiro ano, ele virou para mim assim, mãe, eu não gosto disso. Eu disse, filho, então desiste. Vai fazer o que tu quer. Eu não sei o que eu quero, então vai estudar para cursinho. Quando chegar no final do ano, tu vai decidir. Claro que para estudar para cursinho, a minha mãe só concordou, ele é o único neto, né? Se ele fosse tentar para medicina, porque daí se ele largasse a economia para tentar para medicina, ia ser uma boa. Eu disse, A saúde era uma coisa que incomodava a tua mãe, né? Desde não, sempre. assim, olha, tranquilo. Porque minha mãe começou farmácia e não conseguiu terminar a farmácia. Por isso ela me inscreveu para farmácia. Aquilo que você tinha. E medicina era mais do que a farmácia, claro. Daí eu falei, já que é o Paulo, neto, né? eu falei, Paulo, estuda para medicina. Chega no final do ano, quando for fazer A inscrição. A inscrição, daí tu faz inscrição para o que você quiser. Isso. Estuda para medicina. Daí ele fez o coisa. Daí ele falou assim, mãe, eu acho que eu vou fazer psicologia, mas eu não estou muito certo, porque não é bem o que eu gosto. Deu assim, o que tu gosta? Ele disse, eu gosto de línguas. Deu assim. Ele tentou para psicologia, claro, por pressão dela, né? Porque uma pessoa formada em letras não é a mesma coisa que um psicólogo. Um psicólogo é uma profissão, né? O outro é o professor, apesar da minha mãe ter sido professora a vida inteira de história, né? Ele não passou para psicologia. Ele entrou em segunda chamada, não, é aquela vagas remanescentes para letras alemão, que foi o que ele escolheu. Porque nós somos descendentes de alemão. Meu filho já fala inglês fluente, fala espanhol fluente, que ele já tinha feito o Wizard, os dois, e resolveu fazer alemão. Eu vou resumir, o meu filho é o melhor aluno da turma. Porque ele tem tá um feliz. IA 9.8. Os professores, falta 1 ano para ele se formar, os professores estão brigando para ele fazer mestrado. Eu quero ser teu orientador, eu quero ser teu orientador. Ele estuda como eu nunca vi uma pessoa estudar na vida. Além disso, ele faz russo, só por fazer. Ele disse, não vou ser professor de russo, eu faço russo só porque russo é legal, é uma outra língua que eu quero aprender uma outra coisa. Então, assim, é uma coisa que eu entendo perfeitamente o que tu falou, né? Eu enganei minha mãe, enganei, sim, tadinha. Tenho pena dela. Tadinha. Querida, ele tem média 9.8, ele vai receber aquela coisinha no final do curso, o que tu acha? Ela está super orgulhosa. Meu neto fala 4 línguas. Para.
Agora é o orgulho do neto. E não tem nada de errado com ela, porque eu entendo que foi a pressão que ela sofreu. Minha mãe queria ter feito geografia, mas o meu avô disse que cada filho tinha que ser de uma faculdade diferente. Daí minha mãe foi fazer história. Então ela só repassou isso. Ela tinha começado farmácia, ele falou: filha minha não faz farmácia, porque tem muito homem na turma. Porque naquela época, quando eu fiz farmácia, só tinha mulher na turma, tá? Não tinha nenhum homem. E assim, filha, vai ter que fazer uma outra coisa. Filha minha tem que ser professora. Então, assim, ela já seguiu um padrão que a gente quebrou. Graças a Deus a gente quebrou agora, nessa época. Mas eu também tenho pena dela, porque minha mãe teria sido uma geógrafa brilhante. Foi uma boa professora de história? Foi. Só tem um detalhe aí, fazer um parênteses também. Eu também tenho pena dela. Vamos lá. Se a gente compreende que cada um veio ao mundo para aprender a sua história, fazia parte da história dela passar por tudo aquilo que ela passou. E o que nos acontece é porque, de alguma maneira, sintoniza conosco, né? Por mais que a gente seja atropelado por algumas coisas, sintoniza conosco. Então, se faz parte do que a gente veio aprender, estava tudo certo, até os sofrimentos, né? Então, aí, não vamos mais ter pena, porque, na realidade, eu compreendo que aquela pessoa tinha aquilo para passar. Ela poderia ter encurtado um pouco os sofrimentos se ela pudesse ter reagido diferente às coisas, compreendido antes. Mas a compreensão vem no tempo da gente, não adianta, né? Então, e no tempo da nossa resistência também. Então, tudo está certo dentro do que a gente veio aprender. Aí vem a história do... Mas como assim, que nem um amigo que brinca, né? Coitadinha dela, tão velhinha na cadeira de rodas, já foi novinha. Então, deixa o velhinho passar, coitadinho. Estava lá agarrando a bunda das mulheres quando ele tinha 18, 20 anos. Quer dizer, vamos parar, gente, todo mundo tem uma história. E passa a vida, passa o tempo. Por que a gente olha para a pessoa mais velha, porque ela está mais devagar, com pena dela? Porque a gente não está com pena dela, a gente está com pena da gente, que vai ficar mais velho também. Então, a compreensão, do nosso. Sempre é o nosso. Se tu tem uma vida bem resolvida interna, vai olhar para uma pessoa mais velha e dizer que legal. E não, ai, coitadinho, né? Então, isso é trabalhar... Hã? Assim, mas eu entendo. Pega o microfone. Mas eu entendo ela perfeitamente, porque na verdade ela repetiu aquilo que ela achava que era o correto. Claro. Fazer. Ela repetiu o que ela achava que era correto. Não tem como, assim, poderia ter tido uma atitude diferente, dito, olha, perdi 4 anos da minha vida porque ela foi lá me fazer inscrição para a farmácia. Não, eu aproveito tudo que eu aprendi em farmácia. Na época tu tinhas essa condição, tinha que obedecer. Mas que eu fiquei 20 anos escutando, se tu tivesse terminado aquela faculdade de farmácia, tua vida seria diferente. Eu fiquei 20 anos escutando isso. Fiquei. Jogo de poder, né? Que pena que ela tem esse jogo de poder, né? Porque mais difícil para ela de mas ser agora feliz, ela tá bem melhor, assim. Ótimo. Até, né? A mãe tá bem melhor, né? Depois que ela tá... A mãe, eu acho que ela amadureceu um pouco tarde demais, porque minha mãe, ela não é um vive pouco muito... tarde, é dentro do tempo dela. Né? Não, mas assim, tempo cronológico. Uhum. Tipo, assim, ela lembra muito das coisas que ela fazia quando ela era adolescente, daquilo que poderia ter acontecido caso o mundo tivesse tomado um outro Mas aí rumo. ela ainda trabalha dentro dela o arrependimento, a frustração e não a compreensão. Quando a gente ama o que não aconteceu, a gente compreende que não aconteceu e ponto. Eu brinco que eu gostaria de ter o Janequim do meu lado, ele não vai me dar bola, então eu vou pensar na minha realidade, pronto, entende? Sabe? Então, nem quero mais também, mas tudo bem, entende? Então, vamos trabalhar o que a gente tem. E aí, se a gente consegue trabalhar com prazer o que a gente tem, tudo fica mais colorido e cada vez acontece mais coisa. Mas a gente tem que se permitir. Eu atrapalho alguém ou só eu brinco sempre que assim, ó, se uma pessoa tem uma necessidade, eu viro um mundo por aquela necessidade que a pessoa tem e me pediu. Agora, se é capricho, eu posso pensar? Não estou afim. É capricho do outro querer, é capricho, não deixa de ser capricho as crenças estabelecidas, as coisas externas. Então, se é capricho do outro, eu não vou atender, porque está pisando no meu espaço. Então, se eu quero seguir a minha vida, eu tenho que entender que eu tenho todo o direito de seguir a minha vida. E que não vai pisar no orgulho, na vaidade, no poder de alguém. Pobrezinho daquele, que bom, se eu fizer isso, eu vou ajudar aquela pessoa a crescer. Se eu vou ajudar ela a crescer, eu vou fazer mesmo. E não é desafio de autoridade, é eu quero.
Ah, mas é que o fulano já sofreu tanto. Gente, sofreu tanto na sua história, tem a ver consigo, com o seu aprendizado. O chefão era dele, eu tenho o meu. Então, cada um na sua história. Aí a gente para de carregar o peso dos outros, porque nos ensinaram que empatia virou ter pena do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Opa, peraí, como é que é isso? Ninguém mais sabe nem o que é empatia. Se colocar no lugar do outro é enxergar o outro, se enxergar, respeitar e fazer as suas escolhas. Peraí, só mais uma coisinha que eu queria colocar. Pode? Tá. Eu queria... lembrei agora que ela falou sobre... fala. Essa... segura pra mim. Essa Se mete. Tá ligado. Minha mãe decidiu aquilo, eu decidi aquilo. Bota essa ali. história do povo, o boi marcado, né? Lembra que eu falei que a gente vende um pacote, e esse pacote já tem um nome pronto, você tem uma família pronta, tem um sexo biológico pronto, tem um gênero pronto, religião pronta. Não esquece que tudo isso a gente também E decidiu a junto. gente, não, mas a gente tem isso na matéria aqui embaixo, isso uma visão muito monolítica mesmo. Aquilo que eu faço para o outro, o que eu reproduzo para o outro, mais do que ser uma verdade para mim, também pode ser um sinal assim, ó, se eu aguentei, tu também pode aguentar. A dor que eu causo no outro é a dor que eu também, às vezes, eu sinto em mim e jogo para frente. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado que se desbarrar um com o outro, porque eles não são por acaso. Se eu passei, você vai passar também, vai ter que dar conta. E por mais que lá, aquela situação, que a época dizia que você tem que seguir aquilo, que mulher não tinha voz, mas deu tempo de aprender. Se está repetindo, é porque não aprendeu. Está relutando. Tem gente que guarda da caixinha de fósforo até um fio de cabelo. Então, se eu estou guardando isso, estou intoxicando os outros. E as pessoas não precisam disso. Se não dá conta, guarde para você e trabalhe com você isso. Agora, eu forçar que os outros tenham o mesmo caminho que o meu, eu conheço a mãe dela, toxicante, tá, nesse sentido também, sufocante, porque a gente falar e imaginar uma coisa, quando você vê a situação acontecendo, tu fica assustado, tipo, nossa. E aí, sabe aquela história? Filho de boi, boizinho vai ser igualzinho o pai. Não é assim, pessoal. Mas aí que vem quando Mas é tu consegue. repetição. Tá, mas quando tu consegue compreender que a pessoa pode fazer, aí vem aquela história. Tudo que nos acontece, tudo que tu fizeres é problema teu. Como eu recebo o que tu fazes, é problema meu. Então, os teus problemas, as tuas situações, os teus abusos sobre mim, são teus problemas. No momento que sintonizou em mim, passou a ser meu. Então, eu sintonizei porque eu tinha a ver com aquele aprendizado. Então, nada é por acaso. Não é por acaso, só que tens que pegar isso, entender, e começar a aprender. E aprender a olhar com amor. Quando cansa de carregar, né? Se liberta. libera. Então, ou seja, e a gente vê o quanto isso é tão persistente ainda, que é a sociedade da repetição. Sem repetição, não sabemos o que somos. E na realidade só o amor liberta, né? O medo, a raiva e etc. Todo o resto nos aprisiona no saco do lixo. Eu queria colocar uma coisinha só, última, que depois vamos parar para comer, né? Antes... Como é que é teu nome? Andressa. Desculpa. Antes a Andressa disse uma coisa interessante. Eu queria pedir uma coisa antes da gente sair para o lanchinho. Cada um pode se apresentar, porque eu esqueci essa parte, né? E nós estamos registrando no vídeo, eu acho que é legal que todo mundo se... Mas eu só queria colocar uma última coisa. No início, a Andressa falou, na primeira fala dela, sobre se colocar no lugar, enxergar de fora as coisas. Não sei se alguém aqui viu Harry Potter, uma certa parte, algumas partes que a gente aproveita bastante, que o Dumbledore, o diretor da escola, tinha dentro de um armário uma penseira, que o Harry foi lá e enfiou a cabeça. O que seria uma penseira? No caso deles, meio magístico, meio simbólico, era uma espécie de laguinho metálico, como se fosse um espelho, né? Um espelho meio dourado e tal, que se movimentava. A penseira, o Dumbledore colocava toda noite a sua cabeça ali para despejar tudo que ele não ia poder resolver durante a noite. E aí, quando ele precisava pensar em alguma coisa específica que estava na penseira, ele botava a cabeça lá dentro e enxergava toda a cena de fora. O que eles quiseram, o que ela quis nos dizer com isso?
Como é que a gente vai enxergar alguma coisa como a coisa realmente é? Se vendo na situação, como terceira pessoa. Quando a gente está no meio do furacão, não tem como entender nada. Então, se a gente aprendesse a colocar tudo que não nos serve neste momento na penseira, dormiria a noite inteira tranquilamente, acordaria super recondicionado, né? Porque a ansiedade, que ansiedade? Eu posso resolver durante a noite isso? Não, então eu vou botar. Senão eu vou passar a noite inteira pensando quanto custa aquilo, que vou fazer aquilo, o que eu não fiz. Gente, dormir, bobagem, né? A penseira está lá. A gente cria a nossa própria penseira simbolicamente. Não, cria. Não compra. Cria a penseira. Aí vem o acreditar. Eu posso fazer uma coisa simbólica. Eu crio uma penseira, que pode ser até isso, um pote, e antes de dormir, se precisar dessa coisa física, antes de dormir, enfia a cabeça dentro do pote e fica lá. Deveria ser um exercício obrigatório. E aí quando levanta a cabeça e diz, eu não botei tudo fora, está tudo ali, ao meu alcance, porque o medo é perder todos aqueles pensamentos. Por isso é bom ter um caderninho do lado da cama, acordou na madrugada, escreve, depois ninguém vai ler, só a gente mesmo, e olha lá, mas pelo menos botou no papel. Eu tenho muitos desses. Acordo na madrugada com milhões de coisas. Tá bom, porque senão eu não consigo dormir. Fica repetindo aquela frase até eu escrever. Então eu escrevo. Então, colocar tudo na penseira vai nos dar a dimensão do que vale a pena colocar energia ou não. No outro dia, a gente não vai estar descarregado, dando energia para uma lagartixa e ela virar um dragão e nos engolir. A gente vai dar a energia certa para cada coisa. E aí nós vamos ter a nossa energia vital muito mais inteira, ou seja, equilibrada, sem doenças, sem precisar de tantos artifícios, porque a gente mantém mais equilíbrio. Então, pequenos símbolos, pequenos faz de conta, assim, podem nos dar essa possibilidade. Era só isso que eu queria colocar de... para cima. Isso. As pessoas dizem que alguns vendem culpa e outros compram culpa. O que você pensa disso aí? Tá. Que alguém me disse assim, olha, Sônia, fica atenta porque muitas pessoas vendem muita culpa. E quem está ouvindo, compra. Tá. E o comprar... E aí vamos lá então para a primeira coisa. Assim, É nós perigoso. Vamos sair para o coffee break. Mas, em primeiro lugar, para mim, não existe culpa. Culpa é uma coisa inventada pela nossa própria situação, vamos dizer, nossa criação católico-romana e judaico-cristã, mas de todas as outras também, porque o ser humano foi inventado com um defeitinho grave para resolver, poder. Então, o que é culpa? Aí eu digo assim, eu te perdoo por ter me traído. Gente, eu estou lembrando o tempo inteiro a pessoa que eu sou uma pessoa superior, porque eu perdoo ela por ter me traído. Então, toda vez eu lembro do que ela me fez e eu lembro a ela que ela é menor, porque eu estou perdoando-a. Isso é uma mentira, isso é poder. Amor é liberdade. Eu compreendi o quanto eu me permiti entrar nessa armadilha, o quanto isso me doeu, mas que eu tive que me trabalhar e aprendi, e ela tem a escolha dela e o resultado da escolha dela, e aí eu não lembro mais o que foi que ela me fez mesmo, eu nem lembro. Aí eu compreendi e libertei. Culpa não existe. Culpa é uma armadilha de poder para termos todos sob poder ou estarmos sob poder. Para mim, né? Isso é o que eu penso. Não tem nada de verdade absoluta, mas, no meu ver, amor é liberdade. O resto está no saco do karma. Então, a liberdade de ser. E se eu consigo compreender, cadê a corrente? Vamos embora, né? Então, aí não tem... E se alguém vende culpa, começa que a gente faz escolhas na vida, propósitos de vida, a gente faz escolhas, deixa coisas para o lado. Se eu vendo a culpa é porque eu não estou me responsabilizando pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas. Então, eu não suporto elas e eu jogo em alguém. Se eu comprar a culpa... Então, eu estou me sentindo realmente inferior àquela pessoa, já caí na armadilha do poder, e culpada por uma coisa de alguém, isso aí está disfarçado o poder no meio de todas as formas. Então, sintoniza se quiser e se acreditar e se tiver a ver com a pessoa, né? Vou parar de falar, senão nós não vamos... Estamos no tempo ainda? Tá bom. Tá, eu acho que basicamente essa é a minha forma de pensar, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar a liberdade do ser. Quanto mais gente estiver bem, melhor é a nossa vida.
né? Então, tá, deixa eu dizer só mais uma coisinha, então. Só mais uma eu estou dizendo desde o início. Uma outra coisa que eu digo também, que é interessante, é uma forma meio desenhada, mas a gente vem ao mundo com uma baciazinha cheia de monstrinhos, né? Um monte de monstrinhos. Aí a gente toma um susto com aqueles monstrinhos e joga. Eu não aguento eles, eu não aguento olhar para mim, porque os monstrinhos me mostram a mim. Então eu jogo nos outros, e pego muitos monstrinhos, tem a ver com a tua história da culpa. Pego muitos monstrinhos para minha bacia. Daqui a pouco eu me dou conta que isso aqui é uma revolução, uma bagunça, um vucu-vucu, que eu não consigo nem andar. Aí daqui a pouco acontece uma situação qualquer na vida da gente, deixa eu dar uma olhada na minha bacia. Isto não é meu, isto não é meu, isto não é meu, toma que é teu, toma que é, me dá isso aqui que é meu, me dá isso aqui que é meu. Daqui a pouco a gente organiza e os nossos monstrinhos voltam para a nossa bacia e os dos outros vão para dos outros. E aí a gente descobre que com os da gente a gente consegue lidar. E aí pega um monstrinho e diz, vamos tomar banho? Então vamos, sabe? E aí ele enche de amor, compreende assim, tipo, que eu não gosto daquilo que eu sou aquilo. Tá, vem cá eu aqui, que eu não gosto. Já que eu sou isso, então vamos olhar de perto e vamos resolver isso, né? E aí a gente começa a se amar mais e vai resolvendo as coisas uma a uma. Mas é imprescindível que a gente carregue só os nossos monstrinhos. Mas a gente nasce com um monte de monstrinhos daqueles outros que vieram antes que não conseguiram segurar. E a gente já tem os nossos, né? Que não são fáceis. E a gente ganha durante a vida muitos monstrinhos e alguns a gente busca. Olha. Já que a gente assinou, né? Ó. Aí é outra história, né? Aí vem aquela história de que a gente... Aquela história de que dizem, né? Que a gente está lá em cima, e lá em cima, lá embaixo, lá do lado, sei lá, digamos lá em cima, ele diz, tá, chegou a tua vez, vamos lá conversar com a turminha que vai cuidar de ti nessa vida e tal. Chega lá e diz, olha lá para baixo. Tá vendo lá? Tá vendo que diz que quando a gente desencarna, o saco do karma não vai lá para cima, fica só o fiozinho ligado na gente. Então a gente está lá, está muito mais leve, consegue compreender as coisas melhor, porque o saco do karma está da densidade que é permitida. Ok, o fiozinho está amarrado, mas está lá. Então quando a gente vai descer, a gente dá uma olhada, nos mostra um apanhado geral do saco do karma que a gente ainda não entendeu. Então, olha lá a quantidade de pontos de interrogação que tu deixaste da outra vez. Agora, vamos lá, que tem que resolver basicamente desta vez mais para esse lado. Da próxima vida a gente resolve esse, mas o que tu puder resolver, isso aqui é imprescindível. Então, vai na linha mestra, né? E para isso tu vai ter tal e tal possibilidade, que são as nossas capacidades, a sabedoria e tal. Tá, isso tudo vai compor tua linha mestra. No meio disso tem as escolhas, tá? Vamos combinar. Tem que descer naquele círculo familiar, mas eu não quero ser filho de jeito nenhum, posso ser irmão, mas não dá, porque depois eu quero... Tá, mas o que eu não quero ser nada, mas tem que ser, não, vamos lá, de novo eu tenho que nascer no meio daquela gente? Vai ter que ir. Mas não dizem que família é tudo amor? Mentira, é para estar grudado por sangue, para ter que aprender a se libertar. Amar no que é possível, né? E não limpar. Ok, tá, mas eu posso ser irmão? Tá, vai como irmão, daí vai acontecer isso, conforme que tu escolher, tá legal? Tá legal. Agora vai pro laboratório fazer teu corpo. Dizem que a gente faz o nosso bonequinho. E aí, então, nós somos culpados por todas as escolhas do nosso corpo também. Até hoje eu estou tentando entender porque que eu quis vir completamente nariguda, magricela, agora já engordei, o nariz eu tirei, né? Continua grande mesmo depois de tirar, mas a gente escolhe certos formatos. Então não adianta nem botar culpa em ninguém. A gente acabou escolhendo aquilo lá. E aí, depois fica aqui fazendo lipos e não sei o que, né? Ok. E botox, esticando as caras, ficam tudo torto. Desculpe, isso é outro assunto. Mas, ok, saímos do laboratório, tá, agora vai, meu filho. Vai que é a tua vez. Uou! Daí, conforme a gente vai descendo, conceberam um grande ato de amor, de preferência. E aí, vamos descendo. Conforme a gente vai descendo, vai pegando todas as heranças genéticas, ancestralidades, todas as nossas histórias e vamos chegando mais na densidade de nascer. E aí o saquinho do karma, que está presinho naquela cordinha, gruda na gente. E aí quando a gente nasce, por que tem bebês que abrem o olho e aí o pai faz assim, desesperado. Aí abraça qualquer um, menos aquele cara lá. Porque tudo que tem de memória do saco do karma está vivo no bebê que nasce. Aí o bebê vem ao mundo, mas tu tem que gostar do teu pai, ele é teu pai.
Claro, morre de medo, aquele monstro que me matou da outra vez, eu estou aqui com aquele homem que me matou, socorro. Aí dizem que a gente vai ficando, cada ano que passa, a gente vai encarnando mais e desligando mais, fechando mais o canal dos passados e das memórias. Então ficam só os efeitos dos choques, até porque a gente desde que nasce vai criando outros traumas e aí os traumas vão se amontoando um em cima do outro, mas vai existindo o efeito dos traumas, mas não mais aquela memória tão vívida. Por isso que tem crianças que têm amigos invisíveis, não são invisíveis, gente, vocês é que não estão vendo. Tem o gostar mais de um, gostar menos de outro, respeitem o não gostar, mesmo dizendo que vamos conversar, vamos conviver, mas não gosta, por alguma razão que está preso no saquinho dos pontos de interrogação. Então, no final das contas, dizem que a gente vai escolhendo dentro do que é possível, a partir das escolhas que a gente já teve anteriormente, que fizeram o saco do lixo. Se nós viemos limpar o saco do lixo, e cada sacola de lixo fedorenta que a gente tira de lá e limpa, menos coisa carrega, melhor, mais leve fica, mais inteiro a gente fica. Então, o resto é a gente aceitar um pouco mais as coisas e ir limpando. Ou seja, nós temos a bacia cheia de monstrinhos? Sim, não tem jeito. Vamos colorir os nossos monstrinhos. Eles vão continuar existindo por essas e muitas vidas. Pode, vamos colorir. Banho. Pelo menos fica mais leve. Vamos diminuir as mochilas, está todo mundo carregando mochila demais, o que tem aqui dentro, isso não precisa. Vamos, né? Porque senão haja ombro para carregar o peso da vida, né? Tá. Vamos todo mundo se apresentar? Topam? Vamos começar. Já saiu da Andressa? Vocês se importam? Manuel? Andressa? Manuel. Ernestina. Rodinei. O microfone não morde, Rodinei. Valdenice. Leda. Tayana. Adriana. Sônia. Eliane. Richard. Simone. Sônia. Joana. Irevan. Silvana. Miriam. Gabriela. Leuzi. Cláudia. Deise. Terezinha. Heloísa. Guilherme. Terezinha. Tá no meu saco isso aí. O monstrinho de aparecer. Viu? Tem que aparecer.